Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa proposta poderosa de transformação para a Igreja Católica. Uma verdadeira chacoalhada nas suas bases. E olha, tudo começa com essa imagem aqui. É uma imagem forte, né? Ela já coloca as cartas na mesa, apresentando uma escolha bem clara. De um lado, uma igreja doente, fechadinha no seu conforto e segurança. Do outro, uma igreja que está na rua, que se machuca, se suja, mas que está viva e engajada. Então, a grande pergunta que fica é essa: o que significa de verdade, na prática, ser essa igreja nas ruas? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Uma proposta que mexe com a mentalidade e com a ação. E a resposta começa com um conceito central: a ideia de uma igreja em saída. Pensa nisso como um movimento constante, uma dinâmica de sempre estar indo para fora, de deixar a zona de conforto para trás e ir ao encontro das pessoas onde elas estiverem. E o mais interessante é que isso não é nenhuma invenção moderna. Na verdade, é um resgate de algo que está lá na raiz da fé, um chamado fundamental para levar a mensagem do Evangelho a todas as periferias, sejam elas de lugar ou de vida. Ok, mas como essa comunidade em saída age no dia a dia? Para isso, o documento dá um roteiro bem claro com 5 verbos que são como um plano de ação. E aqui tem uma coisa muito legal, uma sacada mesmo. Foi criada uma palavra nova: primeiriar. A ideia é simples, mas poderosa. A comunidade não pode ficar esperando. Ela precisa tomar a iniciativa, ser a primeira a dar o passo em direção ao outro, sem medo. E esses 5 verbos juntos contam uma história, um processo completo. Começa com o primeiriar, essa atitude de ir na frente. Depois vem o envolver-se, mergulhar na realidade das pessoas. Em seguida, o acompanhar, caminhar junto, com paciência. O objetivo é frutificar, gerar algo de bom. E, por fim, festejar, celebrar cada passo, cada conquista. Agora, para que tudo isso aconteça de verdade, não basta só agir. É preciso uma virada de chave na mentalidade. E é sobre isso o terceiro ponto: sair de um modo de manutenção, de só conservar o que já existe, para um modo de missão. Isso significa acabar com aquela famosa desculpa do "ah, mas sempre foi feito assim". O novo lema, a nova ordem, é ter ousadia e criatividade. É repensar tudo: costumes, horários, linguagens e estruturas. Tudo em função da missão. A ideia aqui é deixar de ser apenas um bom administrador do que já se tem. O chamado é para que toda a comunidade entre num estado permanente de missão, onde a evangelização não é só mais uma tarefa, mas a própria razão de existir. E claro, se a mentalidade muda, as estruturas têm que mudar junto, certo? Isso nos leva direto ao quarto ponto: a necessidade de reformar as estruturas da igreja, repensando tudo, da base ao topo, para que elas sirvam a essa visão missionária. E o critério para essa reforma é bem direto. Essa estrutura, esse costume, essa regra está ajudando ou atrapalhando a missão de chegar às pessoas hoje? O foco não é se preservar, é ser um canal. E o alcance dessa reforma é total. Não é só uma coisinha aqui e outra ali. A proposta é que todos os níveis da instituição, sem exceção, se repensem, desde a paróquia do bairro, passando pelas dioceses, as conferências de bispos, até chegar ao próprio papado. Bom, uma igreja em missão e com estruturas renovadas também precisa ter muita clareza sobre o que ela comunica. E aí entra o quinto ponto: a importância de focar no que é essencial, no coração do evangelho. E aqui tem um ponto que é fundamental. A ideia de que existe uma hierarquia nas verdades da fé, isso não significa que umas são verdadeiras e outras não, mas que algumas são o alicerce de todas as outras. A comunicação precisa partir sempre desse núcleo. E que núcleo é esse? É o anúncio central, a beleza do amor de Deus que salva, revelado em Jesus. Essa é a verdade que tem que estar sempre em primeiro plano, funcionando como uma lente através da qual todo o resto é visto e comunicado. Assim, a mensagem principal não se perde no meio de tantos detalhes. Finalmente, depois de toda essa jornada de transformação, qual é a cara, qual é o jeito dessa igreja? O sexto e último ponto desenha essa imagem: uma mãe de coração aberto. A imagem é essa, uma igreja de portas abertas. E não só a porta física do prédio, é a porta do coração, da acolhida, um lugar onde quem chega não encontra a frieza de uma burocracia ou de um julgamento.
E essa metáfora da alfândega nossa, é muito forte. Diz que a igreja não pode ser um posto de controle, inspecionando e barrando as pessoas. Pelo contrário, ela deve ser a casa do Pai, um lugar onde tem espaço para todo mundo com todos os seus problemas, um lar para os frágeis, não um prêmio para os perfeitos. E assim, a gente volta exatamente para o ponto de partida, para aquela imagem inicial. A escolha fica no ar, como uma provocação que não termina. Uma igreja segura, mas doente, trancada em si mesma, ou uma igreja que se arrisca nas ruas, mesmo que isso signifique se ferir. A questão continua aberta.